Talvez você tenha acordado hoje sem forças. Não físicas apenas, mas aquelas forças que sustentam a alma, que fazem a gente continuar, mesmo sem entender tudo. E então vem aquela pergunta silenciosa que ecoa por dentro. Deus, até quando? Até quando essa dor, esse peso, esse silêncio? Em momentos assim, tudo o que precisamos não é de uma explicação, mas de um encontro com a graça. O apóstolo Paulo ouviu diretamente de Deus uma frase que tem poder para transformar nossos dias mais escuros. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12 e verso 9. Essas palavras não foram ditas em um momento de vitória, mas em meio a um clamor por alívio. Paulo tinha um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente, e mesmo orando 3 vezes para que Deus o removesse, a resposta foi outra: não alívio, mas graça. E o que é essa graça? É o favor imerecido de Deus, sim, mas é também a força que nos sustenta quando todas as nossas forças humanas falham. É a presença dele se fazendo forte quando a gente está fraco. É a mão invisível que segura nosso coração quando ele está por um fio. Quando tudo parece fugir do controle, é essa graça que nos diz: ainda que tudo desabe, eu continuo aqui, te sustentando. A nossa cultura valoriza os fortes, os que dão conta de tudo, que parecem sempre em pé, firmes, invencíveis. Mas o Evangelho é um convite à contramão. É justamente na nossa fraqueza que Deus revela a sua força. É no nosso esgotamento que Ele mostra que não depende do nosso desempenho para agir, mas da nossa rendição. Paulo não romantiza o sofrimento. Ele sente, ele clama, ele expõe sua dor. Mas ele descobre algo que muda tudo. A fraqueza não é o fim da história. Pelo contrário, ela é o lugar onde a história de Deus começa a ser escrita de forma mais íntima. Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja que ele não diz que a fraqueza é boa. Ele diz que se gloriará nela, porque por meio dela o poder de Deus se manifesta. Há coisas que só aprendemos quando não conseguimos mais sustentar a própria vida com nossas forças. Quando não temos mais palavras para orar, mas temos lágrimas. Quando não temos mais estratégias, mas temos joelhos dobrados. É ali que o céu se aproxima. A fraqueza se torna um solo fértil para o mover de Deus. Não porque ela seja bonita ou desejável, mas porque nos esvazia da ilusão de controle e nos abre para a dependência verdadeira. É quando a gente reconhece: eu não consigo, mas Deus pode. E esse reconhecimento não é derrota, é um começo. Há momentos em que oramos com todas as nossas forças, pedindo que Deus tire o peso, cure a dor, mude a situação. Esperamos uma intervenção visível, um alívio imediato. Mas às vezes a resposta do céu é o silêncio. E nesse silêncio, Deus não está ausente. Ele está nos ensinando a confiar na sua presença mais do que em suas ações visíveis. Paulo orou 3 vezes para que aquele espinho na carne fosse retirado. 3 súplicas, talvez com lágrimas, talvez com jejum, talvez com a alma exausta. Mas a resposta divina não foi: eu vou tirar. Foi: a minha graça te basta. Isso nos ensina que a graça de Deus não é um prêmio para os momentos fáceis, mas uma âncora em meio à tempestade. Quantas vezes esperamos que Deus resolva quando Ele quer, na verdade, sustentar? Quando não há cura, Ele oferece consolo. Quando não há saída visível, Ele oferece direção interior. Quando o milagre não vem como imaginamos, Ele nos mostra que o maior milagre é continuar em pé quando tudo parece ruir. Em Romanos capítulo 8 e verso 26, a palavra nos lembra: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há orações que não são respondidas como esperamos,
Mas há uma graça que nunca falha, que continua nos carregando mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Estar cansado é algo que todos nós sentimos, cansaço físico, mental, emocional. Mas há um tipo de cansaço mais profundo, aquele que vem da tentativa constante de parecer forte, de manter as aparências, de carregar o mundo nas costas. É nesse ponto que Deus nos convida não apenas a descansar, mas a nos render. E render-se não é o mesmo que desistir. É reconhecer que não podemos tudo e tudo bem. Há uma diferença entre estar fraco por exaustão e estar vulnerável diante de Deus. A vulnerabilidade diante do Pai é um ato de fé. É dizer, eu não consigo sozinho, Senhor. Me ajuda. E Ele não rejeita esse clamor. Pelo contrário, o coração quebrantado é o lugar onde Ele mais gosta de habitar. No Salmo capítulo 34 e verso 18 está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não espera que você tenha sempre palavras bonitas ou orações cheias de força. Ele quer a sua verdade. Mesmo que essa verdade venha em forma de lágrimas ou de um simples suspiro. Vulnerabilidade espiritual é um convite à intimidade com o Criador. É tirar as máscaras e dizer, aqui está meu cansaço, minha dor, meu medo, me sustenta com a tua graça. Quando nos permitimos ser frágeis diante dele, algo muda. A dor continua, talvez. As circunstâncias também. Mas há uma força invisível que passa a nos erguer de dentro para fora. É a graça de Deus, fluindo onde antes havia apenas esforço humano. A gente espera que a graça de Deus se manifeste com grandes milagres, curas instantâneas, portas abertas de forma espetacular. Mas muitas vezes essa graça se revela em detalhes quase imperceptíveis. Um abraço no momento certo, uma palavra que acalma, uma lembrança de que não estamos sozinhos, o fôlego que renova mesmo quando nada mudou por fora. A graça sustenta de forma invisível. Ela age nos bastidores do caos. É aquele descanso que não faz sentido no meio da luta. É a força para dar mais um passo quando o corpo e a alma já não têm mais vontade. Em Lamentações capítulo 3 e verso 22 está escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus age em pequenas porções de socorro. Uma manhã que começa com paz, mesmo que a noite tenha sido turbulenta. Um louvor que toca profundamente e cura silenciosamente. Um devocional como este, que chega no dia certo. Tudo isso é graça. Não porque muda imediatamente a situação, mas porque nos muda dentro da situação. Quando reconhecemos esses pequenos sinais, percebemos que não estamos abandonados, que mesmo em silêncio, Deus está nos cercando. A graça não é só o que nos salva da morte eterna, é o que nos levanta todos os dias para continuar vivendo, mesmo com dores, mesmo com espinhos, mesmo sem entender tudo. E isso já é milagre. Desde cedo, aprendemos que mostrar fraqueza é sinal de vulnerabilidade. Tentamos esconder as lágrimas, sorrir quando o coração está em pedaços e até diante de Deus nos aproximamos como se tivéssemos que nos justificar, como se Ele esperasse perfeição. Mas a verdade é que Ele nos conhece por inteiro. Antes mesmo de falarmos, Ele já sabe o que há em nosso interior. Ainda assim, insistimos em parecer fortes. Tentamos orar como se tudo estivesse bem, quando por dentro estamos quebrados. Tentamos manter uma imagem de fé inabalável, quando tudo o que precisamos é confessar: Deus, hoje eu estou fraco. Mas Ele não se escandaliza com a nossa dor. Ele é o Deus que se compadece, que entende a linguagem das lágrimas, que ouve até os silêncios do nosso coração. Em Hebreus capítulo 4 e verso 15 está escrito, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus sabe o que é sentir angústia, medo, solidão. Ele não nos exige máscaras, Ele quer o nosso coração,
Pare de tentar ser forte o tempo todo. Não é na performance que Deus age, mas na sinceridade. O que toca o coração do Pai não é uma oração perfeita, mas uma alma rendida. É quando paramos de fingir que temos tudo sob controle e simplesmente dizemos: Pai, eu preciso de Ti. É nesse lugar de rendição que a graça nos alcança com mais poder. Há dias em que levantar da cama parece um esforço sobre-humano, em que o peso das responsabilidades, das dores não ditas, das batalhas internas nos esgota completamente. E é justamente nesses momentos, quando todas as nossas forças humanas se esgotam, que algo extraordinário pode acontecer. A força do Espírito de Deus se manifesta. Essa força não vem de um grito de ânimo ou de uma tentativa de pensar positivo. Ela vem do alto. É algo que não fabricamos, não forçamos, é derramado. E muitas vezes só chega quando reconhecemos que não conseguimos mais. É quando dizemos: Senhor, eu cheguei ao fim de mim. E Ele responde: agora eu posso te sustentar. Em Isaías capítulo 40 e verso 29 está escrito: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso quer dizer que Deus não só entende nosso cansaço, Ele age sobre ele. Ele não exige que você se recomponha sozinho, mas oferece o Espírito Santo como consolador, ajudador, sustentador. Essa força não se manifesta necessariamente como explosão ou ânimo repentino. Às vezes, ela vem como paz no meio do caos, como coragem para continuar, como alívio que não se explica, como fôlego espiritual renovado. É a força que vem do Espírito quando o corpo e a mente já não têm mais o que oferecer. É no fim das nossas forças que começa a atuação da força divina. Não por mérito, mas por graça. Todos nós temos um espinho na carne. Pode ser uma dor que persiste, uma luta interior, uma situação que parece não mudar por mais que oremos. No caso de Paulo, não sabemos exatamente o que era esse espinho, mas sabemos que ele clamou 3 vezes para que Deus o tirasse, e a resposta foi: a minha graça te basta. Isso nos mostra que às vezes Deus não remove, Ele sustenta. O espinho representa aquilo que não compreendemos, mas que somos chamados a suportar com fé. É tudo aquilo que nos humilha, que nos faz lembrar que não somos autossuficientes, que nos obriga a voltar aos pés de Deus todos os dias. E isso, por mais doloroso que seja, é graça também. O problema é que muitas vezes colocamos nossa fé no milagre, e não no Deus que opera o milagre. Esperamos que Ele mude tudo ao nosso redor, quando o maior propósito pode ser mudar quem somos por dentro. E nesse processo, o espinho que tanto desejamos ver removido se torna um instrumento de transformação. Em Romanos capítulo 5 e verso 3, a palavra diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Deus não desperdiça nenhuma dor. E se Ele permitiu que algo permanecesse, é porque sua graça é suficiente para nos manter de pé, mesmo com o espinho. A ausência de alívio não é ausência de amor, é presença de um propósito maior. Muitas vezes confundimos rendição com fraqueza. Pensamos que nos entregar a Deus é desistir da luta, largar tudo, abandonar os sonhos. Mas, na verdade, a rendição bíblica é um dos atos mais poderosos de fé. É quando paramos de lutar com as nossas armas e confiamos que Deus está conduzindo a batalha. Rendição é dizer: Senhor, eu não tenho mais forças, mas confio que o Senhor tem. É abrir mão do controle e deixar que o Pai conduza os passos. É admitir que não sabemos tudo, não entendemos tudo, mas mesmo assim, escolhemos continuar crendo. Isso não é desistência. Isso é confiança no caráter de Deus. Em Provérbios capítulo 3 e verso 5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso nos lembra que não precisamos ter todas as respostas para continuar confiando. Precisamos apenas crer que Deus é bom,
mesmo quando tudo parece incerto. A rendição espiritual nos liberta da ansiedade de controlar tudo. Nos permite descansar, ainda que as circunstâncias não mudem. Nos conduz a uma fé que não depende de resultados, mas da presença constante de Deus. Entregar-se é dizer: eu não entendo o caminho, mas confio no guia. Quando nos rendemos, a graça encontra espaço para operar com mais liberdade. E é aí que descobrimos que não estamos desistindo. Estamos sendo sustentados. Muitos pensam que estar fraco é sinal de fé pequena, que sentir medo, cansaço, tristeza é sinal de que não confiamos o suficiente em Deus. Mas isso não é verdade. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de fé que viveram momentos profundos de fraqueza. E foi exatamente nesses momentos que a graça brilhou com mais intensidade. Fé não é ausência de fraqueza. Fé é continuar caminhando mesmo sentindo a fraqueza. É dizer: Senhor, eu estou cansado, mas eu confio em Ti. É continuar orando mesmo quando a alma está em silêncio. É permanecer aos pés de Jesus mesmo sem entender os porquês. E essa fé agrada o coração de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e verso 7, está escrito: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos frágeis, quebráveis, mas dentro de nós há um tesouro eterno, a presença do Espírito Santo, a força que vem do alto. Aceitar a fraqueza não é se acomodar, mas se abrir para o agir de Deus. É reconhecer que não precisamos fingir ser fortes para sermos amados. É nesse lugar de fragilidade que a graça se derrama, que o poder de Deus se manifesta, que a verdadeira fé se revela, aquela que depende, que espera, que confia, mesmo quando os pés estão tremendo. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sincero, e isso basta para que a graça comece a operar com profundidade. Se até aqui essa palavra falou ao seu coração, convido você agora a orar comigo. Não é uma oração de força exterior, mas de entrega profunda. Feche seus olhos, se possível, e permita-se ser abraçado pela graça de Deus neste momento. Oremos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste instante, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e rendido. Tu conheces minhas limitações, meus medos, o cansaço da minha alma. Tu sabes onde dói, o que me falta, o que tenho carregado em silêncio. E mesmo assim, com tudo isso, o Senhor me diz: a minha graça te basta. Hoje, eu escolho crer nessa palavra, mesmo sem ver. Eu escolho descansar, mesmo cansado. Eu escolho confiar, mesmo fraco, porque sei que a Tua graça é suficiente para mim. Pai, eu Te agradeço pela vida, por este novo dia e por não desistires de mim mesmo quando eu me sinto tão pequeno. Obrigado pelas pequenas provisões, pelos sinais silenciosos do Teu cuidado. Obrigado por me sustentar mesmo quando eu não percebo. Eu entrego nas Tuas mãos meus desafios, minha saúde, minha família, meu trabalho, meus sentimentos. Entrego também aquilo que eu não consigo mais carregar sozinho, meu espinho, minha dor persistente, minha oração ainda não respondida. Sustenta-me, Senhor, mesmo que o milagre ainda não venha. Dá-me força no espírito, paz no coração e discernimento para seguir no Teu caminho. Que eu não confie mais na força do meu braço, mas na fidelidade do Teu amor. Ensina-me a viver com dependência e não com orgulho, com humildade e não com máscara. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu recebo essa promessa como verdade para o meu dia e declaro: mesmo fraco, sou sustentado, mesmo cansado, sou carregado, mesmo sem entender tudo, sou amado. E isso é mais que suficiente. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários com fé e entrega. Mesmo fraco, sou sustentado pela graça de Deus.
Compartilhe este devocional com alguém que precisa lembrar que não está só, que mesmo em dias difíceis, a graça do Senhor ainda está presente, sustentando, renovando e fortalecendo. E se você deseja continuar recebendo reflexões que falam com a alma e alimentam sua fé, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho e junte-se a nós nessa caminhada diária com Deus. Assista também ao próximo devocional, você não vai querer perder. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração hoje. E que a graça que nunca falha te envolva com amor.